Enquanto o país inteiro parava para assistir à prisão de um presidente no Jornal Nacional, uma única mulher tremia em sua cozinha, na favela, sabendo que aquela sentença não foi escrita por um juiz, mas rascunhada pelo próprio filho em um pacto sombrio com o crime organizado. Ela é a testemunha invisível que servia café para os advogados de Brasília de dia e via esses mesmos homens de terno subirem o morro à noite para negociar o caos e a queda do governo. Seu filho, o brilhante diplomata do crime, achou que era o dono do jogo ao fabricar as provas que mudaram a história, mas acabou descobrindo da pior forma que arquivos vivos têm prazo de validade curto quando o serviço está feito. Agora, ela precisa limpar os rastros de uma conspiração nacional enquanto trabalha para os próprios assassinos, guardando um segredo que faria a República desmoronar. Prepare-se para uma história onde a democracia foi vendida em uma mesa de plástico e, se você quer saber o preço real do poder, inscreva-se no canal e comente. Você acredita no que vê na TV ou desconfia de quem escreve o roteiro? Neste exato momento, o Brasil está hipnotizado. A tela da televisão exibe, em um loop infinito e exaustivo, a imagem que metade do país sonhava ver e a outra metade temia. O ex-presidente da República sendo conduzido por agentes federais para dentro de um hangar em Brasília, a tarja vermelha grita justiça feita. E os comentaristas políticos, com suas vozes impostadas e graves, falam sobre a solidez das instituições, a independência do judiciário e o triunfo da democracia sobre o autoritarismo. Eles analisam as provas, citam os artigos do Código Penal, elogiam a coragem do ministro que assinou a ordem. O país lá fora está em festa ou em luto, dependendo de que lado da trincheira ideológica a pessoa está. Mas aqui dentro, no silêncio ensurdecedor da minha sala, eu sinto o gosto amargo da bile subindo pela garganta, porque eu sou a única pessoa neste país, menos além dos envolvidos, que sabe que aquela prisão não foi decidida nos tribunais de mármore branco de Brasília. Aquela prisão foi negociada cláusula por cláusula numa mesa de plástico suja de cerveja, a 5 metros de onde eu estou sentada agora. O meu telefone vibra no bolso do avental. É uma mensagem de texto. Não tem nome. Apenas um número desconhecido. A mensagem diz: o roteiro foi seguido à risca. O rei caiu. Abraça a mãe. É o meu filho. O Pedro, ou melhor, o Doutor Pedrinho, como os homens de terno que sobem. O morro agora o chamam. Ele não está celebrando a justiça. Ele está celebrando o sucesso de uma operação de engenharia social que ele mesmo desenhou. Enquanto vocês acham que a Polícia Federal agiu com autonomia, eu sei que eles apenas cumpriram um script que foi escrito meses atrás, quando a cúpula do tráfico e a cúpula da oposição política decidiram que tinham um inimigo em comum. Vocês estão assistindo ao último ato de uma peça de teatro macabra e aplaudem os atores sem ver os fios de nylon e puxam os braços deles. Eu sou a Dona Jandira. Eu limpo o chão dos escritórios de advocacia mais caros do Rio de Janeiro durante o dia, ouvindo as conversas sussurradas dos defensores da lei. E à noite, eu volto para casa e ouço as conversas gritadas dos donos do crime. Eu vivo na fronteira entre a lei e a ordem, e posso garantir a vocês, essa fronteira não existe. O que existe é um balcão de negócios. O presidente não caiu porque roubou joias ou porque falou palavrão. Ele caiu porque atrapalhou o fluxo de caixa de gente muito perigosa. Gente que não usa fuzil, usa caneta, e gente que usa fuzil para proteger quem usa a caneta. A euforia lá fora, os fogos de artifício estourando na favela e no asfalto, soam para mim como o barulho de uma engrenagem sendo triturada. Vocês acham que venceram o fascismo? Vocês apenas entregaram a chave do cofre para o consórcio. Se vocês têm estômago para saber como a história do Brasil foi hackeada por dentro por um menino que usava óculos e estudava direito, inscrevam-se neste canal agora. Eu vou contar como a democracia foi salva por um acordo com o Comando Vermelho. E acreditem, o preço desse resgate vai ser cobrado em sangue. E a primeira parcela
venceu hoje. Para entender o golpe, esqueçam a política. Esqueçam os discursos sobre minorias, sobre a Amazônia, sobre Deus, pátria e família. Tudo isso é cortina de fumaça para a militância brigar na internet. O crime organizado é uma empresa, o Comando Vermelho, o PCC, as milícias. São corporações multinacionais que visam o lucro líquido. E o governo daquele homem, o homem que agora está preso, estava se tornando um pesadelo logístico para a firma. Não por moralidade, mas por eficiência burocrática e armada. Tudo começou numa reunião tensa, numa terça-feira chuvosa. Há cerca de 2 anos, o Pedro, meu filho, já não era mais apenas o estudante de direito bolsista. Ele tinha se tornado o conselheiro. O escritório que ele montou nos fundos de casa era o cérebro da facção. Naquela noite, o dono do morro, o Marcinho, estava furioso. As remessas de pasta base estavam atrasadas há 3 meses. O caixa da facção estava sangrando. A fronteira está fechada. Pedrinho! Gritava o Marcinho, andando de um lado para o outro. A polícia rodoviária está em cima igual carrapato. E o pior, não estão aceitando o arrego. Mudou o comando lá embaixo, mudou a diretriz. Os caras estão apreendendo tudo. A gente perdeu 3 toneladas mês passado. Se continuar assim, a gente quebra. O Pedro, calmo, sentado diante de 3 monitores que mostravam gráficos de apreensão e notícias de Brasília, girou a cadeira. O problema não é só a apreensão, chefe. O problema é o mercado interno. Esse governo liberou o porte de arma para o cidadão comum, o decreto dos CACs. Isso é um desastre para nós. O Marcinho parou. Como assim? Arma na rua é bom. A gente rouba. Não, chefe. Você não está pensando macroeconomicamente, disse o Pedro, com a arrogância intelectual que ele desenvolveu. O nosso poder vem do monopólio da violência. Se só a gente tem fuzil, a gente manda, mas agora o fazendeiro no Mato Grosso tem fuzil legalizado. O caminhoneiro tem pistola. O comerciante tem a 12 debaixo do balcão. O nosso custo de roubo de carga subiu 400% porque a vítima está atirando de volta. A gente está perdendo o soldado para cidadão de bem. Isso desmoraliza a firma. Além disso, esse presidente cortou o diálogo com os presídios. O isolamento está funcionando. A comunicação está difícil. O Pedro se levantou e colocou a foto do presidente na tela grande da parede. Esse cara é um risco sistêmico para o negócio, Marcinho. Ele é imprevisível. Ele não senta para negociar nos termos tradicionais da política velha, onde a gente sempre teve trânsito. Enquanto ele tiver a caneta, a nossa logística está comprometida. A gente vai virar varejista de bairro, vendendo pino de R$10, enquanto o agronegócio e a milícia tomam conta do atacado. Foi um silêncio pesado. O Marcinho olhou para a foto do presidente como se olhasse para um rival de outra facção. Então a gente apaga ele, manda a tropa do urso lá em Brasília, faz um atentado no meio da motociata dele. O Pedro riu, uma risada seca, de quem acha graça da brutalidade primitiva. Não, Marcinho, isso é burrice. Se matar, vira mártir. Se matar, o vice assume e coloca o exército dentro da favela com carta branca para extermínio. A gente perde o território em uma semana. A gente não tem que matar o homem. A gente tem que matar a reputação. A gente tem que tirar ele de lá, algemado, humilhado, inelegível. A gente tem que fazer o povo pedir a cabeça dele. E para isso, a gente não precisa de bala. A gente precisa de uma aliança. A gente precisa dos inimigos dele. Naquele momento, eu vi a transição. O tráfico de drogas deixou de ser um problema de segurança pública e passou a ser um ator político central. O Pedro não estava propondo um crime. Estava propondo um impeachment fabricado. Ele explicou que a oposição em Brasília estava desesperada, faminta por poder, mas sem força popular nas ruas. O tráfico tinha a força das ruas, o controle das massas nas periferias, mas não tinha a legitimidade institucional. É um casamento perfeito, mãe. Ele me disse depois, quando serviu o jantar. Eles têm a caneta e o microfone. Nós temos o território
e o caos. Se a gente juntar os dois, a gente derruba qualquer governo. A diplomacia do crime é rápida. Semanas depois daquela conversa, a minha casa recebeu visitas que jamais deveriam pisar no barro da favela. Eram 11 da noite. 3 carros blindados e SUVs pretas com vidros escuros subiram a ladeira principal sem serem incomodados pelos olheiros. Pelo contrário, foram escoltados. Pararam na minha porta. De dentro deles não saíram traficantes armados. Saíram homens de terno, advogados de renome, lobistas de Brasília, gente que eu via na TV defendendo o Estado Democrático de Direito. Eles entraram na minha cozinha, o contraste era violento. Sapatos italianos de R$ 5.000, pisando no meu piso de cerâmica lascada. O cheiro de perfume importado, tentando mascarar o cheiro de umidade da casa. Eu servi água e café, invisível como sempre, enquanto eles se sentavam à mesa com o Pedro e o Marcinho. Um dos advogados, um homem calvo com óculos redondos, tomou a palavra. Ele falava baixo, com a dicção perfeita de quem está acostumado a sustentar oralmente no Supremo. Meus senhores, nós temos um alinhamento de interesses. O atual inquilino do Planalto tornou-se insustentável. Ele ataca as instituições, ele corta o diálogo republicano. E, pelo que sei, ele tem dificultado muito a operação comercial de vocês. O Pedro assentiu. Ele está quebrando a gente na logística. E aí, doutor, qual é a proposta? A proposta é simples, disse o advogado, abrindo uma pasta de couro fina. Dentro não havia dinheiro. Havia papéis, dossiês, fotos. Nós precisamos de munição. O judiciário está pronto para agir, mas precisa ser provocado. Nós precisamos de fatos, escândalos novos, ligações perigosas. Precisamos que apareçam testemunhas ligando a família do presidente. As milícias do Rio. Precisamos que a violência urbana exploda nos jornais para criar a sensação de descontrole. Precisamos que vocês incendiem ônibus em áreas estratégicas para gerar pânico na classe média. Se vocês criarem o caos, nós vendemos a ordem através do judiciário. E o que a gente ganha com isso? Perguntou o Marcinho, desconfiado. Eu boto meus moleques para queimar ônibus, a polícia vem e mata eles. Qual é o meu lucro? O lobista, que estava ao lado do advogado, sorriu. O lucro é a volta da normalidade, meu caro. Quando retomarmos o poder, a política de segurança muda. A PRF sai do cangote de vocês nas estradas. O decreto de armas cai, devolvendo o monopólio para vocês. As operações em favela serão avisadas com antecedência por questões de direitos humanos. A gente deixa vocês trabalharem em paz no atacado e vocês garantem que os currais eleitorais votem em nós. É uma troca de favores civilizada. Vocês nos dão a narrativa do caos. Agora, nós lhes damos a paz para lucrar depois. Eu vi o momento em que o acordo foi selado. Não houve assinatura de contrato, não houve firma reconhecida, houve um aperto de mãos. A mão suja de pólvora do Marcinho, apertando a mão macia e hidratada do advogado de Brasília. Ali, o destino do Brasil foi reescrito. Eles brindaram com o uísque que o Pedro tinha comprado. Ao caos, disse o Pedro. A democracia, corrigiu com um cinismo que me fez tremer. Naquela noite, eu entendi que a política e o crime não são opostos, são sócios. O Estado precisava do crime para justificar suas medidas de exceção, e o crime precisava do Estado para eliminar a concorrência e garantir o fluxo. O presidente, aquele homem teimoso lá em Brasília, estava sozinho contra uma máquina que tritura quem não entra no jogo. A partir daquela noite, a minha casa se transformou numa redação do mal. O Pedro montou uma equipe. Não eram soldados do tráfico. Eram hackers, estudantes de jornalismo, cooptados, designers gráficos. A mesa da sala ficava coberta de notebooks e celulares. A missão deles era clara: criar a realidade que os advogados precisavam para protocolar as ações em Brasília. Eu vi a fabricação de uma bomba jornalística em tempo real. O Pedro dizia: precisamos de uma ligação entre o presidente
e o assassinato daquela vereadora. Não precisa ser verdade, precisa ser verossímil. Eles forjaram prints de WhatsApp. Eles contrataram um ex-porteiro do condomínio do presidente, um homem endividado com a boca de fumo, para dar um depoimento falso dizendo que alguém da casa do presidente autorizou a entrada de um miliciano. Eles gravaram um áudio do porteiro lendo um texto que o Pedro escreveu. Dias depois, eu estava na cozinha fazendo o almoço, quando o Pedro gritou da sala: "Mãe, vem ver. Vai começar o show." Eu corri para a sala. Na TV, estava passando o Jornal Nacional. O âncora, com cara de gravidade absoluta, anunciou: exclusivo. Porteiro cita o nome do presidente em depoimento bomba. O meu filho começou a rir. Ele ria tanto que engasgava. Ele apontava para a TV e dizia: "Eu escrevi isso. Mãe, eu escrevi essa fala na terça-feira. Olha a cara do jornalista." Ele acredita. O país inteiro acredita. Eu olhei para a tela e senti um terror profundo. Aquele telejornal, que milhões de brasileiros assistiam como se fosse a verdade sagrada, estava apenas repercutindo uma mentira criada por um traficante de 25 anos dentro de uma favela. A mídia era a caixa de ressonância do crime. Mas o ápice, o clímax dessa loucura, foi a operação policial fake. O Pedro recebeu uma ligação no telefone satelital. "Gabinete." "Sim, excelência. Tudo pronto." "Pronto." Ele desligou e me disse: "Mãe, amanhã vai ter uma operação da Polícia Federal aqui perto. Não se assusta. É teatro." No dia seguinte, a planeamento familiar subiu, helicópteros, sirenes, homens de preto. Mas eles não foram nas bocas de fumo. Eles foram num endereço específico, numa casa vazia que o Pedro tinha preparado. Eles encontraram documentos, pendrives e anotações que ligavam milicianos a assessores do governo. À noite, o delegado federal deu uma coletiva de imprensa. Ele segurava os papéis que o Pedro tinha imprimido na minha impressora hipertensão pulmonar dias antes. "Encontramos provas robustas", dizia o delegado. O Pedro, sentado no sofá, dublava o delegado em tempo real. "Agora ele vai falar da quebra de sigilo bancário", disse o Pedro, e na TV. A quebra de sigilo bancário revela. "Agora ele vai dizer que isso é a ponta do iceberg", riu Pedro. "E na TV, isso é apenas a ponta do iceberg." O meu filho controlava a Polícia Federal. Ele controlava a narrativa. Ele controlava o medo da nação. "Nós somos o quarto poder, mãe", ele me disse, com os olhos brilhando de uma megalomania doentia. "O presidente vai cair. E não vai ser por golpe militar. Vai ser por golpe de narrativa. A gente envenenou a água que ele bebe. A opinião pública agora é nossa. O judiciário agora tem a desculpa que precisava para agir. O checkmate está dado." Eu olhei para o meu filho e não vi mais o menino que estudava direito. Vi um monstro sem alma, embriagado pelo poder de destruir reputações. Ele achava que estava no comando, que era o sócio majoritário. Ele não percebia que naquele jogo de xadrez ele ainda era apenas um peão muito perigoso e útil, mas descartável assim que o rei caísse. E o rei estava prestes a cair. O dia da prisão do presidente, ou melhor, o dia em que o sistema finalmente engoliu a peça que travava a engrenagem, não amanheceu com cara de dia histórico. Amanheceu com cara de ressaca. O céu sobre o complexo da Penha estava daquele cinza chumbo, pesado, que promete uma chuva que nunca cai, abafando o calor e deixando o ar denso, difícil de respirar. Mas o clima nas ruas era de carnaval, fora de época. Enquanto as emissoras de televisão transmitiam ao vivo, com drones e repórteres, emocionados, a imagem do comboio da Polícia Federal chegando à casa do ex-mandatário. Aqui no Morro a Ordem era de festa. O dono, Marcinho, mandou liberar a cerveja e a carne. Caixas de som gigantescas foram empilhadas na entrada da favela, mas não tocavam funk proibidão. Elas retransmitiam, num volume ensurdecedor,
O áudio da Globo News. A favela celebrava a queda do inimigo não por consciência política, mas porque a chefia disse que aquilo era bom para os negócios. Eu estava na minha cozinha, lavando a louça do café da manhã, com as mãos mergulhadas na espuma, tentando ignorar o barulho lá fora. O meu filho, o Pedro, não estava na festa. Ele estava no escritório do alto, sentado na cadeira de couro giratória que parecia um trono, cercado pelas telas de computador. Ele assistia a tudo em silêncio, com um copo de uísque Blue Label na mão, uma garrafa que custa o meu salário de 3 meses, sem gelo. Ele não sorria como os vapores na rua. Ele olhava para a tela com a satisfação fria de um diretor de teatro que vê a estreia da sua peça ser aplaudida de pé, sabendo que os atores no palco são medíocres, mas que o roteiro salvou o espetáculo. Eu entrei na sala, secando as mãos no avental. Na TV, o âncora dizia: a Polícia Federal, em uma operação impecável, baseada em meses de inteligência, cumpre hoje o mandado. O Pedro girou a cadeira para mim. Os olhos dele estavam vidrados, não de droga, mas de uma adrenalina tóxica, a adrenalina do poder absoluto. Tá vendo, mãe? Inteligência. Eles chamam de inteligência o pendrive que eu mandei o motoboy entregar na portaria do Ministério Público semana passada. Eles chamam de investigação robusta o depoimento que a gente comprou daquele ex-assessor endividado. Olha lá, olha a cara do presidente. Ele está confuso, ele não entende de onde veio o tiro. Ele está procurando o atirador no telhado, mas o atirador estava debaixo da mesa dele o tempo todo. A cena na TV era humilhante. Um homem que governou milhões, agora reduzido a um suspeito comum, carregando uma mala pequena, cercado por agentes de preto que pareciam robôs. A narrativa oficial era: a justiça venceu. A narrativa real, que eu via nos olhos do meu filho, era: o consórcio venceu. E agora, meu filho? Eu perguntei, sentindo um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Agora que ele caiu. Acabou. A gente volta ao normal? O Pedro riu, balançando o copo de uísque, fazendo o líquido dourado bater nas paredes de vidro. Acabou? Mãe, agora que começa. Agora a gente cobra a fatura. O acordo era claro. A cabeça dele numa bandeja em troca da nossa paz. Hoje à noite, a polícia rodoviária sai das estradas. Hoje à noite, o decreto de armas cai. Hoje à noite, a logística volta a fluir. Nós derrubamos um governo sem dar um tiro, mãe. Nós somos a nova república. Ele falava com uma certeza divina, uma arrogância que me assustava mais do que qualquer ameaça. Ele realmente acreditava que era sócio dos homens de terno. Ele achava que, porque eles beberam o café dele e apertaram a mão dele, eles o consideravam um igual. Ele não via a diferença fundamental. Eles eram a elite, protegidos por imunidade parlamentar e bancas de advogados milionárias. Ele era o favelado útil, o operador de esgoto, a ferramenta suja que se usa para desentupir o cano e depois se joga fora porque cheira mal. Lá fora, os fogos de artifício estouraram papá. PP pareciam tiros. Talvez fossem, naquele dia, a linha entre a celebração democrática e o poder do tráfico foi apagada para sempre. A festa da democracia estava sendo patrocinada pela cocaína e ninguém parecia se importar, desde que o inimigo comum estivesse na cadeia. A noite caiu e com ela veio a euforia perigosa. O Pedro já tinha bebido metade da garrafa de uísque. Ele não era de beber. Sempre foi controlado, cerebral, mas naquela noite a vitória subiu a cabeça mais rápido que o álcool. Ele andava pela sala, gesticulando, falando sozinho, atendendo ligações no telefone criptografado com uma intimidade assustadora. Sim, doutor, parabéns para nós. A narrativa colou, a imprensa comprou tudo. Ninguém questionou a origem das provas. Perfeito. Amanhã a gente conversa sobre a liberação daquela rota no Porto de Santos. Abraço. Excelência. Ele desligou o telefone e olhou para mim. Eu estava sentada no sofá, encolhida, rezando o terço. Ele se aproximou, ajoelhou-se na minha frente e segurou minhas mãos. As mãos dele estavam quentes, suadas.
Mãe, a senhora tem noção do que a gente fez? A senhora entende a história? Daqui a 100 anos, os livros vão dizer que as instituições reagiram. Mas a verdade somos nós. Nós somos o quarto poder. O judiciário tem a caneta, o legislativo tem a lei, o executivo tem a chave do cofre, mas nós temos o medo. E o medo manda em todos eles. Filho, fala baixo. Eu sussurrei, olhando para as janelas fechadas. Esses homens são perigosos. Eles usaram você. Agora que nada conseguiram, ele me cortou com violência. Foi uma parceria, uma joint venture. Eles precisavam da sujeira e eu forneci a lama. Eles não podem viver sem mim, mãe. Eu sou o arquivo vivo. Eu sei quem pagou quem. Eu sei qual ministro recebeu a mala. Eu sei qual jornalista recebeu o furo plantado. Eu sou o seguro de vida deles. Enquanto eu estiver vivo, eles comem na minha mão. Foi aí que ele cometeu o erro fatal, o pecado da hubris. Ele achou que saber demais ele não entendeu a regra básica da política de Brasília. A regra que eu aprendi servindo café em reuniões de portas fechadas no meu trabalho. O arquivo vivo só é útil enquanto o inimigo está no poder. Quando o inimigo cai, o arquivo vivo vira um passivo tóxico, vira uma ponta solta, vira um risco. Mãe, olha isso aqui. Ele disse, abrindo um arquivo no notebook. Era uma lista, uma planilha de Excel complexa. Isso aqui é um mapa da mina. Nomes, contas bancárias, datas de reuniões, gravações de áudio. Eu tenho gravações do advogado do partido prometendo aliviar a pena do Marcinho em troca do dossiê falso. Eu tenho tudo gravado. Se eles tentarem me passar para trás, eu aperto um botão e a República cai. Ele riu, uma risada maníaca de quem se sente intocável. O presidente caiu porque o coeficiente de variação quis. A caneta do juiz só teve tinta porque a gente comprou a tinta. Eu sou o cara mais poderoso desse país hoje, mãe. Eu sou o fantasma na máquina. Eu olhei para ele e vi um menino, deslumbrado, caminhando na beira de um precipício com os olhos vendados. Ele achava que a chantagem era um escudo, mas contra o Estado profundo, aquele que não aparece na TV, a chantagem é um convite para o funeral. Pedro, apaga isso, joga fora, foge, vai pro Paraguai. Eles não vão deixar você viver com isso. Relaxa, dona Jandira. Eles são meus sócios. Amanhã tem reunião para definir o novo comando da Polícia Federal no Rio. Eles pediram minha consultoria para escolher o novo. Superintendente, a senhora tem noção? Eu vou escolher o chefe da polícia que deveria me prender. Ele dormiu no sofá, abraçado ao notebook, vestido com a roupa cara, cheirando a álcool e arrogância. Eu não dormi. Fiquei velando o sono dele, ouvindo as sirenes lá longe, sentindo que a morte estava subindo a ladeira, não vestida de caveirão, mas vestida de terno e gravata, silenciosa e letal. A semana seguinte foi de um silêncio perturbador. O telefone satelital, que antes tocava a cada 10 minutos com ligações de Brasília, parou. Simplesmente emudeceu. O Pedro checava o aparelho a cada instante, verificava a conexão, trocava a bateria. Nada. Ele mandava mensagens pelo aplicativo seguro. Doutor, precisamos alinhar a questão do porto. A mensagem aparecia como enviada, mas não lida. Excelência, temos pendências, nenhuma resposta. O ghosting político tinha começado, o vácuo de poder. O Marcinho, o dono do morro, começou a ficar nervoso. Cadê os caras, Pedrinho? A polícia não saiu da estrada. A operação continua. O acordo não está sendo cumprido. Calma, chefe. Deve ser a transição. Eles estão ocupados assumindo os ministérios. É normal. Mas a voz do Pedro já não tinha a mesma firmeza. O suor frio começou a aparecer na testa dele. Na quarta-feira, finalmente, chegou um contato, mas não foi pelo telefone. Um motoboy subiu o morro e entregou uma caixa na portaria da Boca de Fumo, endereçada ao Dr. Pedrinho. O Pedro trouxe a caixa para casa. Era uma caixa de madeira. Nobre, pesada, bonita. Dentro,
uma garrafa de vinho Romanée Conti, um vinho que custa o preço de um carro popular, e um cartão, em papel timbrado sem assinatura, apenas com uma frase digitada: a saúde da democracia. O serviço está concluído. Aproveite a aposentadoria. Viu, mãe? O Pedro suspirou, aliviado, o sorriso voltando ao rosto. Eles não esqueceram. É um presente. Um agradecimento. Aproveite a aposentadoria deve ser o código para dizer que agora a gente só lucra, sem trabalhar. Eu olhei para aquela garrafa e senti um cheiro de formol. Não bebe isso, meu filho. Isso é estranho. Ninguém dá um presente desse assim, do nada, depois de sumir. Para com isso, mãe. Isso é vinho de reis. Vamos brindar. A gente venceu. Ele abriu a garrafa. O saca-rolhas entrou na cortiça com um som suave. Ele serviu 2 taças. Eu recusei, ele bebeu a dele num gole só, saboreando a vitória. O gosto é diferente, mãe. Tem gosto de poder. Meia hora depois, o infarto começou. Não foi como nos filmes, com espuma na boca e convulsão imediata. Foi silencioso. Ele começou a suar. Disse que estava com calor. Tirou a camisa, sentou no sofá, ofegante. Mãe, meu braço está formigando. Meu peito está apertado. Pedro, Pedro, eu corri para ele. A pele dele estava gelada, úmida. As pupilas estavam dilatadas, negras como a noite. Eles me deram... Ele tentou falar, mas a língua estava pesada, enrolada. Ele olhou para a garrafa de vinho na mesa. O presente de Brasília. Agradecimento. Agradecimento. O veneno não era rápido o suficiente para parecer assassinato, nem lento o suficiente para dar tempo de socorro. Era planejado para parecer uma fatalidade. Um jovem estressado que bebia e usava estimulante, sofrendo um mal súbito, uma parada cardíaca. Mãe, o notebook. A senha é, ele tentou dizer, agarrando meu braço, com uma força desesperada. Ele queria me dar a chave da vingança. Ele queria que eu abrisse os arquivos, mas eu tampei a boca dele. Eu o abracei, chorando, balançando o corpo dele enquanto a vida escapava. Não fala, meu filho. Não fala. Esquece. Vai com Deus. Eu sabia que se eu soubesse a senha, se eu abrisse aquele computador, eu seria a próxima. Eles matariam a mim, aos meus netos, a todo mundo. O segredo tinha que morrer com ele. O Pedro morreu nos meus braços, no sofá da sala, onde ele planejou a queda de um presidente. O diplomata do crime foi silenciado, não por uma bala perdida, mas por uma taça de vinho oferecida pelos seus sócios. O arquivo foi queimado de dentro para fora. O enterro do Pedro foi numa manhã de sol. 2 dias depois, o cemitério de Inhaúma estava cheio, mas não das pessoas que ele esperava. Não havia nenhum advogado de terno. Não havia nenhum lobista de Brasília. Não havia nenhuma coroa de flores enviada pelos defensores da democracia. Havia apenas eu, os vizinhos da favela e alguns soldados do tráfico que olhavam para o caixão com desconfiança, já sabendo que o poder tinha mudado de mãos. O Marcinho, o chefe, nem apareceu. Já tinha nomeado outro gerente. A fila anda, enquanto o caixão descia à terra, eu olhei para o celular de uma vizinha que transmitia a posse do novo governo, ou a cerimônia de restauração da ordem. Na tela pequena, eu vi os mesmos homens que estiveram na minha cozinha, os mesmos homens de terno italiano. Eles estavam lá, no palácio, sorrindo, abraçando uns aos outros, falando em pacificação, em união, em novos tempos. Um deles, o advogado Calvo, dava uma entrevista. As instituições funcionaram, cortamos o mal pela raiz. O país volta a respirar. Eu senti uma vontade de gritar, de pular dentro da cova e berrar para o mundo que a raiz que eles cortaram foi o meu filho, que o ar que o país respira agora está contaminado com o cheiro de morte que saiu da minha casa. Mas eu fiquei calada. O silêncio é a única defesa dos pobres. Voltei para casa. A primeira coisa que fiz foi pegar o notebook do Pedro, a máquina do poder, o arquivo que poderia derrubar a República.
Eu não tentei descobrir a senha. Eu não tentei vender para a oposição. Eu peguei um martelo e bati. Bati na tela, bati no teclado, bati no disco rígido. Bati com ódio, com força, com lágrimas cegando meus olhos. Destruí cada chip, cada memória, cada prova. Depois, levei os pedaços para o quintal, joguei álcool e taquei fogo. Eu vi a fumaça preta subir, a fumaça da verdade sendo queimada para garantir a minha sobrevivência. Hoje, eu continuo sendo a dona Jandira, pegando o ônibus 474 para o centro. Continuo servindo café na mesma banca de advocacia. Às vezes, eu entro na sala de reuniões para recolher as xícaras e eles estão lá, os sócios do meu filho, morto. Eles estão discutindo novos acordos, novas leis, novos golpes. Outro dia, um deles me olhou, o lobista que trouxe o vinho. Ele me reconheceu. Eu vi nos olhos dele. Ele parou de falar por um segundo. Um calafrio percorreu a sala. Ele sorriu. Um sorriso de tubarão. Jandira, e disse: "Como vai a família?" Esse café Eu segurei a bandeja com força, sentindo o metal frio na ponta dos dedos. Eu poderia ter jogado o café quente na cara dele. Eu poderia ter gritado assassino, mas eu apenas baixei a cabeça, no gesto eterno de submissão da senzala, e respondi: "Vai bem, doutor. A família vai bem. Vida que segue." Ele relaxou. Voltou a conversar sobre a reforma do Código Penal. Eu saí da sala, fechei a porta devagar e encostei a testa na madeira fria. A democracia que vocês veem na TV, brilhante e colorida, foi salva. Mas ela foi salva num barraco de favela, com um pacto de sangue, e o recibo foi o corpo do meu filho. A prisão não foi justiça, foi um golpe de mestre do submundo. E nós, o povo, somos apenas a plateia que paga o ingresso para assistir ao nosso próprio massacre. Se você entendeu o preço do seu voto, compartilhe essa história, mas faça em silêncio, porque eles estão ouvindo. E eles têm vinho para todos nós. Vocês precisam entender o que acontece Arquivo quando vivo um morre dentro de uma favela. Não existe CSI. Não existe fita amarela de isolamento. Não existe perícia técnica com luz ultravioleta procurando impressões digitais. Quando o coração do Pedro parou de bater naquele sofá de veludo marrom e o corpo dele esfriou nos meus braços, o silêncio que tomou conta da casa não foi de paz, foi de urgência. Eu sabia